Falando em Lula, o presidente desembarca daqui a pouco em Paris, após a agenda em Roma, na Itália. Conosco por aqui, chegando, Catiúcia Sotomayor, ao vivo de Brasília. Catiúcia, bom trabalho, tudo bem por aí? Boa manhã para você. Quais os compromissos de Lula para essa quinta-feira, Catiúcia? Bom dia, Adriana. Hoje ele participa de uma cúpula sobre Pacto Financeiro Global, cujo objetivo é debater o sistema financeiro internacional e a redução das desigualdades. O evento terá a presença do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e de representantes do Banco Mundial, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a CDE, e também do Fundo Monetário Internacional. Lula tem também um almoço com a ex-presidente Dilma Rousseff, que agora comanda, por indicação dele, o Banco dos BRICS, e se reúne ainda com líderes estrangeiros. Ele tem conversas hoje com representantes de Cuba, África do Sul, Haiti e Emirados Árabes Unidos, além do encontro com o presidente francês Emmanuel Macron. Ele também pretende discursar em um festival de música a convite do vocalista da banda Coldplay, numa festa que ocorre em frente à Torre Eiffel. Com o presidente francês, a pauta deve ser o acordo União Europeia-Mercosul, com foco no combate às mudanças climáticas e a preservação do meio ambiente, e a questão das sanções europeias para o desmatamento ilegal. Em entrevista agora há pouco, como a gente já tem abordado, Lula disse que vai falar com Macron sobre o protecionismo agrícola da França e sobre o Acordo de Paris, que segundo ele ninguém cumpriu, nem os países ricos. Ele destacou que o dinheiro prometido na COP15, 100 bilhões de dólares, para proteger florestas, ainda não apareceu. Em Paris, mas ainda na Itália, o presidente discursou e falou sobre a guerra na Ucrânia. Catiúcia, o que disse? Sim, Lula mais uma vez deu a sua opinião sobre o conflito. Como a gente tem mostrado, ele usou um argumento simplista, praticamente quando um não quer, dois não brigam. Vamos ouvir um trecho. Eu conversei com o presidente Mattarella, conversei com a primeira-ministra, conversei com o Papa Francisco muito sobre a questão da guerra, e eu estou de acordo com o Papa Francisco. É preciso ter gente envolvida em discutir a questão da paz. É preciso colocar os atores numa mesa de negociação, é preciso parar de atirar e é preciso tentar encontrar uma solução pacífica, porque o mundo tem 800 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer, e não é justo se gastar bilhões de dólares ou de euros com guerra desnecessária, quando a gente poderia tentar estar vivendo, num momento de paz, porque o mundo está precisando disso. Ele ainda disse, abre aspas, na minha cabeça, a primeira coisa é parar a guerra. Quando o ser humano está disposto, ele faz, fecha aspas. Também criticou a ONU. Nós temos essa declaração. É uma moda as pessoas que participam como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU invadir outros países sem pedir licença a ninguém. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, a Inglaterra e a França invadiram a Líbia, agora o Putin invade a Ucrânia, ou seja, eles são membros do Conselho de Segurança, eles são as pessoas mais poderosas, no sistema ONU, eles não poderiam estar fazendo isso. É por isso que nós no Brasil estamos defendendo uma nova governança mundial. Uma nova governança que participe mais países do continente africano, da América Latina, que possa participar países importantes do continente. A Índia, por exemplo, não está nas Nações Unidas, a Alemanha não está, a Itália não está, o Japão não está, o Brasil não está, o México não está. Ou seja, então é preciso que a gente tenha consciência que a geopolítica que formatou a ONU em 1945 não existe mais. Entretanto, Lula não falou nem foi questionado sobre as principais pautas da semana no Brasil, como a aprovação do seu advogado pessoal na Lava Jato, Cristiano Zanin, para ministro do Supremo Tribunal Federal, a votação do arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos e muito menos o julgamento da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa hoje. Ele apenas voltou a reclamar dos juros, como a gente já mostrou, e disse que quem está brigando com o Banco Central não é ele, mas a sociedade. Chamou a situação de irracional e disse que os senadores
precisam analisar o que Campos Neto está fazendo. E ainda acusou, abre aspas, esse cidadão joga contra a economia brasileira, fecha aspas. Lula também destacou que na conversa com o Papa, eles falaram sobre os regimes de Maduro na Venezuela e de Daniel Ortega na Nicarágua, se autodenominou muito tolerante e ainda afirmou que conversará com Ortega sobre perseguição a religiosos católicos no país, com o argumento de que nem todo mundo é grande para pedir desculpas, mas que ele tentará ajudar. Lula também disse que falou com o ministro Haddad sobre a situação da Argentina, para saber como o Brasil já pode ajudar com financiamentos. Nós temos essa fala. E eu, pessoalmente, como presidente do Brasil, tenho muita preocupação com a situação econômica da Argentina e estou tentando fazer todo o esforço possível para ver se a gente consegue estabelecer uma parceria com outros bancos para que a gente possa financiar as exportações da Argentina. Sabe, para nós no Brasil, quanto melhor tiver a Argentina, melhor para o Brasil. Lula anunciou que o presidente Alberto Fernandes virá ao Brasil para uma visita nesta segunda-feira, dia 26. Será a 5ª reunião entre os dois só este ano. Eu volto com vocês. Diversas declarações de Lula na Europa. Catiúcia Sotomayor daqui a pouco de volta. Diogo Schelp, a vontade de Lula com relação à paz na Ucrânia. O presidente teria a capacidade de ajudar nesse conflito. Foi muito comentada essa visita de Lula ao Papa Francisco. E também agora embarcando para a França, fazendo críticas à União Europeia. Ele deve ter encontro com o presidente Emmanuel Macron. De alguma forma, essa declaração pode prejudicar a relação Brasil-França, Diogo? Adriana, são dois temas aí, ele falou muito, né? Mas sobre esses dois temas, em primeiro lugar, na questão da União Europeia, a diplomacia brasileira está fazendo uma ressalva muito importante, está correta. E precisa ser dito, né? Se for dito da maneira correta, sem alarde, sem uma posição mais rude, é possível ser dito e merece ser dito. Que é basicamente o seguinte: a União Europeia criou uma carta adicional, né, ao acordo, em que ela diz que se o Brasil ou os países do Mercosul não cumprirem o Acordo de Paris ou outras medidas ambientais, haverá uma sanção com tarifas às exportações agropecuárias de nossas regiões. Isso, obviamente, é inaceitável, né? Nem mesmo os países europeus cumpriram o Acordo de Paris, como bem mencionou Lula. Então, essa é uma posição que o Brasil merece, sim, defender. Em relação à guerra na Ucrânia, o presidente Lula realmente parece que vive em outro mundo, né? Primeiro, a comparação com o Iraque, que é absolutamente diferente, além de um erro não justificar o outro, né? E a ideia de que o Brasil pode ser um mediador nesse conflito é cada vez mais absurda. Em primeiro lugar, porque o Brasil não consegue ter sequer o respeito de uma das partes, que é a Ucrânia. A gente viu recentemente no Japão uma tentativa de encontro entre os dois presidentes, o presidente Zelensky e Lula, e não deu certo. Houve ali até uma tensão, uma rusga, ironias de parte a parte. É uma situação em que o Brasil se colocou, talvez pelo afã, a ambição de Lula de ser aí ser visto como um grande estadista internacional, mas é algo cada vez mais remoto, essa possibilidade do Brasil ser um intermediário nessa guerra. Em relação ao Conselho de Segurança da ONU, é uma posição que não só o Brasil tem, mas a Alemanha, o Japão tem. É preciso mudar a arquitetura do Conselho de Segurança, ampliar o número de países que têm poder de veto. Agora, Dávila, nesse momento comprar uma briga com a União Europeia, de que maneira o Brasil pode ser visto nesse sentido? Thiago, cada um tem a sua agenda, né? A Europa, e principalmente a França, quer manter ali o protecionismo agrícola e criar condições descabidas para o Brasil. E o Brasil também quer manter sua reserva de mercado com essas compras governamentais. E cada um tem o seu nichozinho de protecionismo, o que é péssimo, porque isso prejudica a assinatura de um acordo de extrema importância para o Brasil, que é aumentar o comércio exterior do Brasil. O Brasil precisa de novos mercados. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. E toda economia fechada empobrece o seu país, empobrece as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Nos anos 80, a renda do Brasil renda per capita era 3 vezes maior do que os países do leste asiático. Hoje, a renda do Brasil é 40% menor que desses países. O que aconteceu?
O Brasil está fora do comércio internacional. É isso que aconteceu. Nós empobrecemos por causa das nossas reservas de mercado e manter uma das economias mais fechadas no mundo. Segundo, Lula não tem a menor noção entre pobreza e guerra. Sabe por que a pobreza no mundo é tão grande? Por causa dos ditadores. Esses ditadores que Lula tanto gosta, como Maduro e Ortega. Na Venezuela, 90% das pessoas estão em estado de pobreza por causa da ditadura venezuelana. Ou seja, precisamos de paz, de democracia e de abertura comercial para gerar riqueza e o Brasil ter um papel relevante nesse comércio global. Beraldo comentou aqui essa semana que Lula talvez estivesse querendo ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Pode ser que isso aconteça, Beraldo. Lula pode ajudar a pôr fim nesse conflito no leste europeu e ele vai ao encontro de Macron, então, cheio de críticas à União Europeia no bolso. Adriana, eu imagino que o número de malucos no mundo seja limitado e que, sobretudo, um prêmio tão importante e cercado ali de muito critério para ser concedido, ninguém vai embarcar nessa viagem do Lula, que trata tudo de uma forma muito simplória, né? A gente já disse isso há pouco em relação à economia, mas nesse cenário internacional é a mesma coisa. Veja, nos últimos 20 anos, o Lula e o PT, partido dele, sob grande influência do próprio, governaram o Brasil, estão entrando aí no 15º ano. E a gente continua tendo metade da população brasileira sem saneamento. A gente continua tendo números em relação à educação, que é justamente a diferença entre o Brasil e os países do leste asiático que o Dávila mencionou. Não se investe para valer na preparação das próximas gerações aqui no Brasil. A gente tem problemas de violência que são absurdos. E aí o Lula acha que tem autoridade, mesmo sem ter resolvido problemas elementares aqui dentro do Brasil, ele tem autoridade para ir discursando, falando do Conselho de Segurança da ONU. Essa conversa não pertence ao Brasil. O Brasil pode emitir sua opinião, pode querer articular nos bastidores e tal, mas essa é uma discussão que será sempre comandada pelos adultos da sala. Lula não está nesse grupo. Jornal da Manhã, são 7h.